Vamos lá. Eu vou começar aqui com Samuel Costa, que é advogado, que milita também na área criminal. Samuel, essa é uma decisão que é bem diferente, né? Porque uma pessoa que respondeu por homicídio provavelmente foi submetida ao tribunal do júri, né? Todo crime doloso contra a vida, seja na modalidade tentada ou consumada, a competência para julgar é o tribunal do júri, são pessoas da sociedade. E o juiz, ele resolveu dar o voto favorável em soltar uma pessoa com o argumento de que a pessoa que ele matou, a pessoa que ele ceifou a vida, era de má índole. Isso seria aí um argumento para poder soltar alguém que praticou um crime? Não somente num caso em tela, mas se porventura houver algum vício formal no trâmite do procedimento de primeiro grau, é passível, sim, de nulidade algum dos atos, e aí, estando aí a evidência de arbitrariedade do juízo de primeira instância, na dosimetria da pena, não está entrando no mérito do júri, pode ser concedido, sim, o corpo livre, o corpo aberto, o habeas corpus. Agora, nessa situação em tela, pessoal, é importante a gente ter o detalhamento do que foi na peça formulada pelo Ministério Público e o que foi dado nesse parecer. E no aspecto lá das análises de ponto a ponto, qual foi a modulação dada na pena. Agora, se porventura na dosimetria foi errado numa coisa que seria agravante e o réu lá, a defesa, né, do acusado aí do homicídio, conseguiu ver que seria na dosimetria foi colocado um agravante quando deveria ser atenuante ou diminuir no espaço, né, temporal, pode ter dado também o habeas corpus, não entrando no mérito da nulidade da sentença, mas sim na situação envolvendo o cálculo da pena. Se não, vejamos lá, o camarada foi condenado a 12 anos, e ele pegou um agravante de 1/3, então vai aumentar em 4 anos, vai para 16. Se ele cumpriu 5 anos no regime fechado, se na modulação correta, na dosimetria, deveria ser 12 e não 16, ele já faz jus à progressão de regime. Aí o tempo, no espaço, foi antes ou depois da lei que foi formulada durante o governo do Bolsonaro e do Sérgio Moro, que a dosimetria para a mudança do regime passa a ser de um sexto para 1/3. Então, Samuel, por favor. assim, ao meu sentir, no primeiro momento, dá uma denotação de que houve um equívoco nesse voto. Mas para a gente desmiuçar, tem que saber. A única maneira que eu vislumbro, nesse exato momento, de se evitar, de combater uma injustiça ou abuso, a arbitrariedade, é se na modulação da pena foi feita de forma equivocada. E o réu faz jus ao regime semiaberto ou aberto. Arnaldo Buiú, seu comentário. Mas antes, Arnaldo, isso não fere um princípio do Tribunal do Júri, que seria a soberania do veredito, o poder do povo de decidir e depois o desembargador, apesar que eu não sei as nuances, por isso que eu queria que vocês se limitassem só na questão do voto do desembargador. Ué, mas era isso que eu ia falar, eu não sei o que aconteceu. Matar, qualquer um pode matar. O camarada vem para dentro da tua casa com a faca para cima de você e tudo. Ou então você vê o camarada tentando estuprar tua filha, tu pica chumbo nele, e aí? Não, é porque o voto, Arnaldo, o voto aí, ele fala da questão da conduta da vítima. Então, por isso que eu queria que vocês limitassem na questão do voto. Isso que eu tô ele falando. Usou como argumento, como se estivesse justificando o homicídio. Então, escuta, o camarada que vem estuprar tua filha tem boa conduta? Você picou bala nele, a conduta dele é negativa, então matar qualquer um mata. Agora, lembrar que o HC, ele não é uma peça de advogado. Habeas corpus qualquer um pode fazer. Ele não precisa de um advogado para poder fazer um HC. Ele é um remédio constitucional. E nesse interregno aí, eu acho que o juiz, por ser, antes de ser juiz, um ser humano, ele pautou pelaquela condição de valores onde ele achou que o outro camarada que morreu talvez não fosse boa bisca. Um cara ameaça o Cujuí todo dia, mandando recado que vai matar o Cujuí, mandando recado que vai matar. Amanhã eu pego ele, Uai, se eu tiver uma arma, eu vou picar a bala no sujeito, sabendo que ele não presta, que pode fazer isso, eu vou matar o cara primeiro. Talvez o juiz tenha levado isso como em consideração.
de relevância e o fato tem que ser estudado mesmo. Mas o que levou o juiz a dar esse HC, não sei o que foi. Moisés Cruz, rapidamente seu comentário. Olha só, eu achei assim, olha, eu não costumo discordar muito dos desembargadores, mas nesse caso aí eu achei muito estranho. Não achei razoável. Por quê? A vítima, ela tinha 49 passagens pela polícia, a vítima. Mas o assassino também tinha várias passagens pela polícia. E o motivo do crime é pior ainda. A vítima, nesse caso do assassinato, era vítima de verdade. Foi um jogo de baralho, um desentendimento, o assassino sacou da arma e matou o oponente. Ambos eram ex-policiais civis, um aposentado, o outro parece que foi excluído, não lembro qual categoria ele se enquadra. Boa. Mas ambos tinham bem sujinhos e o outro era vítima mesmo. Ele estava jogando baralho e houve um desentendimento e o outro picou bala no outro. Então, ele era uma vítima. Agora, o histórico dele, mas na hora do assassinato ali, ele estava como vítima, porque ele não fez nada para que o assassino desencadeasse tanta ira, tanta raiva, vindo a ceifar a vida do oponente ali, né? Então, eu acho que o juiz, o desembargador, deveria se ater somente às questões legais. Preenche o requisito, preenche as condições de ser solto, preenche. Então, aplica a lei. Não entrar nessa qualidade, porque ambos, se ele fala da má qualidade, da vítima, tinha que falar também da má qualidade do réu, que o réu também não ajudava muito. Ramon Cojuí, rapidamente aí, só para acrescentar, não seria... Porque é uma decisão que, se ele precisou entrar com pedido de HC, é porque, provavelmente, o Tribunal do Júri Conselho de Sentença o condenou. Então, essa decisão aí do desembargador, e principalmente esse argumento que ele utilizou, não seria um risco, uma insegurança jurídica? Olha, eu não sei qual é essa coisa interessante que o Buiu colocou. A gente não sabe os detalhes. Aí tem muitas variáveis, inclusive essa aí do conselho, como é que foi, se tem nulidade, se não tem nulidade, enfim. Eu vou me ater aqui ao que ele decidiu lá e a esses dados que o Moisés traz agora. Vou confiar que o Moisés colocou os dados corretamente. Está no UOL. Né? Tá no UOL esse negócio. Isso é um julgamento absurdo. Primeiro que ele está julgando a vítima, nesse caso. Uhum. Quando ele diz que a vítima não prestava... Ele julgou a vítima. Ele está julgando a vítima. Né? E eu não quero entrar no mérito aqui. E é um absurdo isso. Outra coisa, ele está legitimando aí o linchamento. Né? O Estado existe para impedir justamente que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. Assim, então, existe todo um sistema judiciário, um sistema legal, né, que é justamente para proteger não o malfeitor, por mais que ele tenha como é que ele diz aí? Para proteger a vida. Existe um bem jurídico aí protegido. E parece que a forma como ele colocou a coisa aí nessa situação específica, e com isso que o Moisés colocou para a gente aqui, é uma degradação do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele existe para fazer justiça. E a gente precisa lembrar o seguinte, justiça é diferente de vingança, porque a justiça tem todo um procedimento, direito à defesa, né, a possibilidade de fazer a contraprova, enfim, de alguém isento e imparcial poder proferir uma sentença. Quando eu digo que o sujeito matou ilegal porque o outro não prestava, eu estou aí fazendo um elogio à justiça com as próprias mãos, que na verdade não é justiça, é vingança, justiciamento, e isso é sinal de uma sociedade, né, que não está civilizada. Me parece que a sentença dele foi muito mal, eu não sei se deu maioria, mas esse argumento é um argumento que ele deprecia a função do judiciário. Concordo.